Mulheres de Esperança. Olá, olá! Que bom estarmos novamente juntas. Eu e a Sónia aqui no estúdio e tu, querida ouvinte, aí desse lado. Cada vez que estamos juntas para o programa Mulheres de Esperança é para mim um dia espetacular. Olá Inês, olá para ti que nos escutas, isso é que é entusiasmo, muito bem. Olha, estás tão bem disposta, conta lá, tens alguma novidade? Novidade não. Mas olha, estive ontem num jantar de amigos da faculdade, aqueles em que se reúne a malta toda e rimos de como estamos mais velhos, estás a ver? Sim, estou a ver, também já fiz um desses com a minha turma, foi um máximo. Então, sim, foi uma delícia reencontrar as pessoas e relembrar as histórias. Mas sabes o que eu achei mesmo espetacular? Foi ver as famílias que cada um tem. É muito giro. Acreditas que sensivelmente metade, sem exagero, tem um relacionamento com alguém estrangeiro? Uau! Eu não acredito em acasos, como sabes. Por isso foi tão interessante ter esta experiência logo na semana em que vamos falar de quê? De famílias multiculturais. Não há de facto acasos, é um sinal de que este tema faz mesmo sentido ser falado. O mundo está cada vez mais pequenino. É como aquela expressão, olha, o mundo é uma ervilha, não é? Exatamente. Pronto. E vamos facilmente para qualquer país da Europa estudar ou até mesmo viver, e o mesmo se passa ao contrário, não é? Qualquer pessoa vem para Portugal. Facilmente conhecemos pessoas do mundo inteiro através do turismo e das redes sociais, podemos emigrar, enfim, estamos todos muito perto uns dos outros. Foi exatamente isso que aconteceu. Alguns colegas meus foram estudar um semestre no estrangeiro, apaixonaram-se. E lá tiveram que arranjar maneira de ficar juntos. Claro. Outros conheceram-se em trabalho. E agora, com a vantagem do teletrabalho, tu podes trabalhar para os Estados Unidos da América, por exemplo, a partir da Europa. Verdade, sim. Só tens é de regular os fusos horários. Outro casal que lá estava era formado por uma rapariga portuguesa e ele, apesar de não ser estrangeiro, de ter nascido em Portugal, tem ascendência familiar da Guiné. Portanto, logo aí há uma diferença cultural. Também conheço várias famílias multiculturais da escola da minha filha e tenho também alguns amigos. Eu acho essas histórias tão interessantes. Como será que fazem a gestão de duas culturas, por vezes tão distintas, numa mesma casa? É que por vezes até a língua dos dois é diferente. Exatamente, não é? Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Bem-vinda de volta ao nosso programa de hoje sobre famílias multiculturais. Segundo dados estatísticos da Pordata, o número de estrangeiros a residir em Portugal tem vindo a aumentar desde 2016, de 400 mil pessoas para cerca de quase 800 mil cidadãos estrangeiros em 2023. Uau! Claro que nem todos vão constituir família com portugueses, mas estes dados provam como o nosso país está cada vez mais global. E o mesmo acontece com os portugueses espalhados pelo mundo, não é? Parece que qualquer país onde a gente vai encontra um português. Segundo dados disponibilizados pelas Nações Unidas, em 2022 teríamos sensivelmente mais de 2 milhões e 500 mil portugueses imigrados. É muita gente. É muito português por aí espalhado. É verdade. Há sempre, como disseste, um português em todo lado. Mas agora sem brincadeiras. Parece-me que uma das grandes vantagens em ter uma família multicultural tem que ver com essa facilidade de mobilidade. Seja por eventualmente vires a adquirir uma dupla ou tripla nacionalidade, não é? Sim. Seja pela questão de ficares mais familiarizado com uma cultura e línguas estrangeiras. Ou até por passares a ter pontos de contacto fora do país, não é? Pessoas conhecidas, família. Sim. Para quem tiver um negócio passa a ter mais facilidade, por exemplo, com trocas comerciais. Os filhos que nasçam numa família de duas nacionalidades, em princípio, irão adquirir naturalmente mais do que uma língua. É fascinante, sim. Algumas crianças chegam a demorar mais a expressar-se oralmente por estarem a fazer várias aquisições ao mesmo tempo. Sim. Mas não se registram atrasos significativos que possam servir de impedimento no desenvolvimento escolar. Portanto, não há problema nisso. E quando começam a falar é logo mais do que uma língua, o que é uma enorme vantagem hoje em dia, não é? Sim, só a partir da tua própria casa tens horizontes muito mais alargados do mundo e da sociedade. E isso é muito interessante. Mas Inês, eu imagino que nem tudo sejam vantagens. Pois. Não é? Como em tudo, há as vantagens e as desvantagens. Exato. Por exemplo,
falámos muito do conhecimento de outras línguas e hábitos, mas no princípio a barreira linguística e cultural pode ser muito complicada de transpor. Sim. O casal, para funcionar, tem de ser flexível e perceber o outro e respeitá-lo com toda a sua história e bagagem cultural. Dentro de casa, das pesquisas que fiz, isso acontece com muita facilidade. Entre os dois existe à partida a propensão para o entendimento e para a tolerância. Mas o mesmo não acontece com a família direta e alargada. Pois. Aí costumam surgir comentários, porque as pessoas entendem que o outro terá de se fazer inteiramente igual a si, só porque está no seu país. Pois. Mas não é bem assim. A personalidade de uma pessoa constrói-se dentro de uma cultura. Logo, a sua cultura faz parte de quem é. Muito bem visto. Existe adaptação, mas isso não significa que a pessoa anula a sua cultura, não é? As suas raízes. Exato. Em alguns casos as diferenças são mais notórias que características culturais e linguísticas, quando implica tons de pele diferentes, por exemplo. O que é que podes dizer sobre isso? Olha, é verdade. Quando as diferenças são muito visíveis aos olhos, para algumas pessoas parecem maiores. Portuguesas com indianos, africanos com portuguesas, chinesas com portugueses. De todos os casais que conheço e de tudo o que li sobre o assunto, o preconceito e discriminação por parte de terceiros, dos outros, estão normalmente ligados a acontecimentos históricos. Olha, como no caso das ligações entre Portugal e alguns países africanos, por causa da guerra colonial, e que também está ligado com estereótipos políticos e económicos que podemos ter sobre outros países, como no caso da Índia. Uau, nunca tinha pensado sobre isso. Aqueles que são os avós e bisavós de hoje passaram por essa terrível experiência e é completamente normal que condicione a sua visão sobre africanos e afrodescendentes. Porque imagina só, tiveram de lutar contra os negros e até tiveram de matar. Exatamente. Mas também houve casos em que foram capturados, feitos prisioneiros e torturados pelos negros. A cicatriz nas suas mentes e almas deve ser gigante. Epá, eu nem gosto de pensar nisso, mas sim, aconteceu. Sim. Sem nos esquecermos que, mesmo sem guerra, a relação entre os portugueses e os habitantes naturais das colónias ultramarinas era uma relação de desigualdade. Sim. Não vamos entrar hoje no tema do racismo. Se existe ou não e onde poderá ter vindo, não é esse o objetivo hoje. Mas uma coisa é verdade, havia uma relação de desigualdade. Sim. E também existem preconceitos acerca de países, como a Índia, muito conotados com baixa escolaridade, imensa pobreza, e isso pode condicionar o acolhimento de um novo membro na família de origem indiana. E isto é só como exemplo. Sim, exatamente. Uma amiga minha contou-me que após ter tido o primeiro filho, ela portuguesa e ele afrodescendente da Guiné, que a primeira coisa que alguns familiares lhe perguntaram quando o bebê nasceu foi: de que cor é? Saiu assim mais parecido com a mãe ou com o pai? Como é que esta pergunta se sobrepõe a questões do estilo: é saudável? Correu tudo bem? O bebê está bem? Ai, eu iria sentir-me tão mal se fosse comigo. Exato. Olha, sabes o que eu acho? Devíamos dar algumas dicas. Eu acho que pode ser de ajuda, não é? De como abordar famílias multiculturais. Sim. As pessoas até podem não ter más intenções, não é? Temos que pensar nisso, mas se disserem uma coisa errada, pode estragar um relacionamento. Sem dúvida. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Hoje estamos a falar sobre famílias multiculturais. Está a ser uma conversa muito enriquecedora, não percas. Vamos passar os 3 dicas sobre como abordar uma família multicultural sem ser ofensivo. Vamos lá. Então, ponto número 1. Não faças comentários sobre a cor da pele de um dos membros do casal ou da criança se existirem filhos. Parece simples, mas muitas vezes nós esquecemos. Vamos deixar de sublinhar aquilo que em nada nos diferencia dos outros. É só pele. Certíssimo. Número 2. Foca-te naquilo que de único e vantajoso essa criança ou essa relação pode ter por causa da sua diversidade. Ver e identificar diferenças é inato no ser humano, mas a forma como vamos posicionar-nos em relação à diferença é determinante. Alimenta aquilo que é positivo e vantajoso e verás como o que alimentas se vai tornar mais forte.
Não sejas o motivo pela qual uma criança ou até mesmo um adulto se sente inferior e inseguro por ser quem é. Por último, ponto número 3. Se não sabes, não fales. Quantas vezes, só porque alguém vive numa freguesia ou bairro com má fama, e ainda por cima tem uma tonalidade de pele diferente, caímos no erro de julgar e deduzir que também terá comportamentos desviantes e que é má pessoa. A verdade é que não sabes, não deves deduzir coisa nenhuma. Não faças julgamentos. Acredita que há exceções em todo o lado. Muitas vezes as pessoas surpreendem-nos. Tão simples. Olha, gostei. E estava aqui a pensar e lembrei-me de como Jesus deixou imensos exemplos e ensinos aos seus discípulos sobre a aceitação das diferenças. Na sua época, a sociedade não era tão global como hoje, mas era muito segmentada por terras e com uma mentalidade tribal. Então, uns não se associavam a outros. Havia uma divisão muito forte, por exemplo, entre judeus e gentios. No momento em que os discípulos encontram Jesus a falar com a mulher samaritana, foi um desses exemplos. Sim. Certo. Além dela ser mulher, era samaritana. Os samaritanos eram um povo que os judeus consideravam ser impuro e indigno. Com estes exemplos, os seus discípulos tornaram-se ativistas pela igualdade. Aliás, o Evangelho assenta no princípio de igualdade. Boas novas para todos. Mesmo. Há um momento muito significativo na vida do apóstolo Pedro, quando ele é chamado a ir à casa de um capitão romano. Ele disse-lhe o seguinte: como todos sabem muito bem, um judeu está proibido pela sua religião de se juntar a um estrangeiro ou de entrar na sua casa. Mas Deus mostrou-me que não devo considerar ninguém impuro ou indigno. Sim. Uau! Excelente. E mais à frente, Pedro comenta: agora percebo perfeitamente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O segundo grande mandamento de Deus é amar-nos uns aos outros, assim como a nós mesmos. Querida amiga e ouvinte, eu não sei se vives numa família multicultural, se tens amigos que são de várias nacionalidades e tonalidades de pele, se já sentiste a dor do preconceito ou se és tu a pessoa que exclui aqueles que são diferentes. Seja qual for o caso, não te esqueças que Jesus ensinou-nos sobre o amor imparcial. Ele ama a todos e deu a sua vida por todos. Tal como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo. Não foi os brancos, os bonzinhos, os ocidentais, nem os orientais. Foi todos juntos. Jesus deu a sua vida por todos. Incentivamos-te a espalhares, já hoje, amor imparcial de Jesus. A humanidade foi, na sua essência, feita à imagem e semelhança de Deus. Ninguém está acima de ninguém. Vamos colocar de lado as divergências históricas, políticas, geográficas e económicas e vamos olhar as pessoas pelo que elas são. Pessoas, tal como nós. A diversidade é enriquecedora. Aproveita e aprende com ela. Não tenhas medo. Abre o teu coração a aprender sobre os outros. Dá a conhecer as tuas características culturais únicas por onde quer que vás, sem superioridade ou sem te sentires inferior. Aceita-te e aceita o outro. Tanta beleza e tanta bênção existe quando vivemos em harmonia uns com os outros. Foi muito agradável partilhar este tempo contigo. Continua a acompanhar o nosso trabalho nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e agora também no TikTok. Podes ouvir todos os programas nas principais plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcast e TWR 360. O importante é não perderes pitada do que preparamos para ti. Esperamos ter-te inspirado a espalhar esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.